So last class we have been dealing with the third rule of William Miller. Então, na última classe, a gente tem lidado com a terceira regra de Miller. And before I continue, before I finish this, I'd like someone to make a recap of last class. E antes de a gente finalizar isso, eu gostaria que alguém fizesse uma recapitulação da última classe. Os microfones acho que não atrás. Could someone try? Alguém poderia tentar? Brother Gabriel, Irmão what did we see Gabriel, last class? o que nós vimos na última aula? Nós olhamos para um trecho que Ellen White faz uma pequena modificação do que está na Bíblia. We look to a passage where Sister White makes a little change according to how it's written in the Bible. E vimos que isso pode ser porque ela achava que o tempo que ela estava vivendo seria o tempo final do mundo. So And we saw that it can be so because she thought the time she was living was the end of the world. before you continue, Então, let me antes da gente interrupt you. continuar, deixa eu te interromper. I know that's what we did in the beginning, but this was already a review of another class. Eu sei ver isso. Perdão. Eu sei, isso foi isso foi o que a gente fez no início, mas isso já foi uma revisão das outras classes. And so I would just like to focus on rule number 3. Okay. That's the one that we're dealing with, we're trying to finish. Queria que a gente focasse na regra número 3, foi aquela que a gente lidou. Nós vimos sobre o que ela fala de fé. We saw what she says, what Sister White talks about faith. E nós vimos que é necessário ter fé no Filho de Deus, And we saw that it's necessary to have a faith in the Son of God, não apenas no Pai, not only in the Father, porque assim como Lúcifer falava que amava o Pai because as Lucifer said that he loved God e acreditava em sua soberania, and he believed in his sovereignty, quando o seu filho foi manifesto, when God's Son, Jesus, when he was manifested, o caráter de Lúcifer também se manifestou, Lucifer's character also was manifested, provando que o seu amor por Deus era falso. proving that his love for God was false. E a partir da queda do homem, And After the fall of man. after the fall of man, Satanás tem seus agentes na Terra, Satan has his representatives on earth que seguem o seu caráter that follow his character, e também dizem que ama a Deus, and they also say they love God, mas quando seus filhos começam a serem manifestados, os filhos de Deus, but when God's sons start to be manifested, vindo com a assinatura do seu pai, coming with their father's signature, os agentes de Satanás que se dizem amar a Deus, Satan's agents who profess to love God
se colocam contra os enviados de Deus, They stand up against the ones that God sent, provando que não amam. proving that they don't love God. E a gente viu isso exemplificado na história dos judeus. And we saw that exemplified in the history of the Jews. Okay. Did you finish? Ok, você finalizou? Acho que sim. I think so. So the reason we're dealing with that specific topic, Então a razão que a gente está lidando com esse tópico específico because this is John 5, verse 13. é 1 João 5, verso 13. This is the last proof of William Miller for the third rule. Isso é a última a prova de Guilherme Miller para a regra número 3. So if we go and read verse 13, Então se a gente for ler no verso 13, John is going to say to us, João vai dizer a nós: these things, estas coisas, the things that we need to find out in the context of the chapter, as coisas que a gente tem que descobrir no contexto do capítulo, unto you that believe in the name of the Son of God. os escrevi a você que crê no nome de Deus. So I'm writing to you who believes. Então eu estou escrevendo para você que crê. So we know that that's what he's saying. I'm writing for people who are saints, believers. Então a gente sabe, isso que está aqui, está escrevendo para crentes. The reason I write to you A razão que eu escrevo para você is that you might have eternal life. é que para que você tenha vida eterna. Not only that, Não apenas isso. is that you might believe on the name of the Son of God. É que você possa crer no nome do Filho de Deus. So you believe, and I'm writing to you so that you believe. Então você crê, mas eu estou escrevendo para você para que você creia. It's just like the verse that we went that says, increase. The apostle asked Jesus, increase our faith. É assim como o verso que a gente viu, onde os apóstolos pedem a Jesus, aumente nossa fé. Luke 17, verse 5. Lucas 17, verso 5. And then we went to another passage in the Bible. E assim a gente foi em outra passagem na If I'm Bíblia. not mistaken, it's John 16, verse 6 or 5. Se eu não estou enganado, é João 16, versos 6 ou 7. And Jesus says, 6 or 5. maybe we should read. 6 ou 5, verso 6 ou 5. Give me a second and I'm going to read. Deu It's verse segundo, 5. John 16, verse 5. João 16, verso 5. And Jesus says, but now I go my way to him that sent me. And none of you ask me, whither goest thou? E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? What is going on? O que está acontecendo? Jesus is saying, I'm doing that, and no one asks, no one have the knowledge that they should have about that. Jesus está falando, eu vou em um lugar e ninguém pergunta o conhecimento que eles deveriam ter sobre isso. We're going to go back to that passage. A gente vai voltar para essa passagem. Just wanted to reference this. Só apenas queria referenciar isso. So let's go back to 1 John, Então vamos voltar para 1 João, chapter 5, verse 13. capítulo 5, verso 13. So these things, Então estas coisas, we want to understand what those things are. nós queremos entender o que são estas coisas. So if we want to do that, what should we do? Então se a gente quer fazer isso, o que a gente deveria fazer? Just go. Sorry. Go back in the chapter. So we're Voltar no going to capítulo. go back in the chapter, the previous verse. Então a gente vai voltar no capítulo, os versos precedentes. Verse 12 says, "He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life." Verso 12 diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem vida. So we made the point that this is a life and death issue. Então a gente fez o ponto que isso é um assunto de vida ou morte. This is the everlasting gospel. Isso é o evangelho eterno. So we go a little bit, we go even more back. Então a gente volta aí um pouquinho mais. Verse 1. Verso 1. So we made the point that John makes the point actually. Então João faz o ponto, na verdade. He says, whosoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Todo aquele que ama ao que
o gerou também ama o que... Não. Peraí. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. So if you love, or everyone that loves, he that is begetted, love also him that is begotten of him. Então, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. So if you love the person that is beget, Então, se você ama a pessoa que é gerada, nascida, you also love the one, sorry. If you want the one that begets, então se você ama aquele, desculpa, se você ama aquele que gera, you also love the one that begot him. você também ama begot. aquele que é nascido. So if you love God, you love Jesus. Então, se você ama Deus, você ama Cristo. And this is the point that John is making. E esse é o ponto que João está fazendo. Here is God, Aqui está Deus, and people have no problem to say, I love God. e as pessoas não têm nenhum problema em dizer, eu amo a Deus. And you know the problem in the time period of John, of Jesus, E você sabe que o problema no período de João e de Jesus, the Jews, they had a problem with the divinity of Christ. é que os judeus tinham um problema com a divindade de Cristo. So in that time, the problem was with Christ. Então, naquele tempo, o problema foi com Cristo. Because what was Christ? Porque o que era Cristo? He was sent of God. Ele era enviado de Deus. Okay? Ok? So we made this point that in heaven, the same dynamics happen. A gente fez o ponto de que no céu a mesma dinâmica aconteceu. The problem happens because of Christ, not because of Jesus or of God. O problema aconteceu por causa de Cristo, não foi por causa de Deus. Because in heaven you have all of those angels, Porque no céu você tem todos esses anjos. and they thought that they were just like Christ. E- They had no difference with Christ. E eles não tinham nenhuma diferença com Cristo. So Satan, who is even the higher in heaven, Satan has the highest position in heaven. Então Satanás, que tinha a posição mais alta dos anjos no céu, He looks at this relationship and he doesn't like this. ele olha para esse relacionamento e ele não gosta. He says, I love God, Ele fala bem assim, eu amo a Deus, but Christ is a problem for me. mas Cristo é um problema para mim. So he doesn't understand that relationship, so he wants to break this relationship. Então ele não entende aquele relacionamento, então ele quer quebrar esse relacionamento. So the same problem in the time of Jesus. And John is talking about this. Então o mesmo problema no tempo de Cristo, e João está falando sobre isso. So verse 2. Então, Is verso it 2. clear so far? Está claro até então? By this we know that we love the children of God, when we love God and keep his commandments. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. So what is the commandments? Então, o que são os mandamentos? Okay. Irmã Gay. Aqui. We have the 4 and 6. A gente tem o 4 e o 6. You wanna- The first 4 is with God, Os primeiros 4 são para Deus and the other 6 is with each other. e os outros 6 são de um para com o outro. Relacionamento. I'm going to put brothers here. Vou colocar aqui irmãos. So what God does Então, o que Deus faz with the two tables is a repeat and enlarge. com as duas tábuas é repetir e ampliar. He says, love God. Ele diz, ame a Deus. So I'm going to repeat, Então eu vou repetir. and I'm going to enlarge what is to love E God. eu vou ampliar o que quer dizer amar a Deus. To love God is to love your brother. Ele quer dizer, amar a Deus é amar os seus irmãos. If you break that law,
Se você quebrar essa lei, you break that one. você quebra a outra. It's just the same. Essa é a mesma. It's equal. É igual. It's a repeat and enlargement. É uma repetição e ampliação. So that's the point I think. That's the point John is making with this in this chapter. É esse o ponto que João está fazendo neste capítulo. The second table, we know it's to explain the first. A segunda tábua, a gente sabe que explica a primeira. Just like this one is to explain this one. Assim como esse diagrama explica esse outro diagrama. So God wants to prove, to test your allegiance to Him. Deus, então, ele quer provar, ele quer testar a sua fidelidade a ele. What He does, E what He does, o que ele faz is to prove you by looking and how you treat your fellows. Então, o que ele faz é olhar e observar como você trata e lida com os seus irmãos. So be cautious on how you deal with people who are your brothers. Então, seja atencioso como você lida com os seus irmãos e com os seus irmãos. Especially Especialmente when they are bringing a message of God to you. quando eles estão trazendo uma mensagem de Deus para você. Because they become God's ambassadors. Que eles se tornam embaixadores de Deus. The one that has the name of Christ. Aquele que tem o nome de Cristo. So let's continue dealing with those verses. Então vamos continuar lidando com esses versos. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcome the world, even our faith. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. So, he talks about to overcome the Então- world. Então isso fala sobre vencer o mundo. When are we to overcome the world? Quando que é pra gente vencer o mundo? In what history? Em que história? Quando que é para a gente vencer o mundo? Em que história? I didn't understand the question. I didn't understand the question. When Quando we nós overcome the world. vencermos o mundo. What is the victory that we will obtain in the end of the world? Qual é a vitória que a gente vai obter no fim do mundo? Quando tivermos o caráter de Cristo, When we have the character of Christ, Okay, porque ele venceu o mundo. Porque Cristo venceu o mundo. because Christ overcome the world. we have victory over whom? Nós temos vitória sobre quem? Sin, pecado. Sin is not a person. Sin is not a person. Esse pecado não é uma pessoa. Maybe you're right, but I just want to make a prophetic point. Você está certo, mas eu quero fazer um ponto profético. Sobre Satanás, over Satan. Maybe I think maybe the problem is me. Like Talvez o problema sou eu. I think I read in the Bible once Eu acho que eu li na Bíblia uma vez that we will have victory over the beast. que a gente vai ter vitória sobre a besta. So we'll overcome that Christ during the Sunday law period. A gente vai superar, vai vencer durante esse período da lei dominical. Maybe I didn't. Maybe that's something that I think I read, but Talvez você ache que algo que eu acho que eu li. that's the point I wanted to make. Like it's about overcoming the beast. Mas esse é o ponto que eu quero fazer, é o ponto de você vencer a besta. That's our victory, our faith. Isso é a nossa vitória, a nossa fé.
So if we go down, Então, se a gente descer, John continues with this argument of if you believe that Jesus is the Son of God, então João continua com esse argumento. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, he made this point about love the children of God. ele fez esse ponto sobre os filhos de Deus. And if we go to, there are nice verses here, but I want to go to maybe verse 10. Versos muito bons aqui, mas eu quero ir talvez no verso 10. Let's go to verse 10. Vamos ir no verso 10. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave of his Son. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Porquanto não creu no testemunho de Deus, no testemunho que Deus de seu Filho deu. So in English it says doesn't say testimony, it says record. No inglês não fala, no inglês fala registro, não fala testemunho. So God gave a record of his Son. Então Deus deu um registro de seu filho. In verse 11 E no verso 11, it says this is the record. ele fala bem assim, esse é o relato. Esse é o relato. That God had given to us eternal life, and this life is in his Son. Que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu filho. So I want you to think about that. It's about the record of the Son of God. Então é isso que eu quero que você manter em mente. É sobre o relato do Filho de Deus. Gabriel. Bom, Gabriel. So in regard to your previous question and also to the text that you just read, Então em relação à sua pergunta anterior e ao texto que você acabou de ler, I came along a text in Romans 3:4, which carries the same language. eu me deparei com um verso em Romanos 3:4 que vem mais ou menos com a mesma linguagem. It talks about overcoming and also about the liar. Fala sobre vencer e sobre mentiroso. But I'm not sure if I can explain it. But there's one thing said about overcoming. Mas eu não sei se eu posso explicar, mas fala sobre vitória, vencer. Yes. God forbid, yea, let God be true, but every man a liar, as it is written, that thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged. De maneira nenhuma sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. So, go ahead. Yeah, it gives us the idea that we overcome when we are judged. Então isso nos dá a ideia que a gente vence quando a gente é julgado. Okay, I'm trying to get some context in the previous verse. Estou tentando pegar algum contexto nos versos anteriores. So, I think Paul is making an argument to Ele está citando. if I'm not Salmos. mistaken, he's talking to Gentiles. Se eu não estou enganado, ele está falando para gentios. So he starts saying, what advantage then have the Jew? Então ele começa a dizer, qual a vantagem tem o judeu? What profit is there of circumcision? Qual é a utilidade da circuncisão? Much, every way, I don't know what that means. De toda maneira. Every way, chiefly because that unto them were committed to the oracles of God. Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. I don't know
the answer, but I'm going to ask you, what is those oracles of God? Eu não tenho a resposta, mas eu vou perguntar. O que são esses oráculos I de think I know Deus? the answer, but Eu acho I que eu want sei to a ask. resposta, mas eu quero perguntar. What are the oracles? O que são os oráculos? Isso está no verso 2? Verse 2, yes. Verso 2 fala, as palavras de Deus lhe foram confiadas, no inglês fala os oráculos de Deus. The prophets, the prophecies, right? As profecias, certo? Does anyone disagree? Alguém aqui discorda? Like the word of God. A palavra de Deus. So the Jews, they had this. Então os judeus, eles tinham isso. Those were committed to them. Eles foram comissionados a eles. For what if some did not believe? O que se alguém não crê? What happens if the Jews, some of the Jews, did not believe in the oracles? O que acontece se alguns dos judeus não creem nos oráculos de Deus? Shall their unbelief make the faith of God without effect? The second part of Ah, tá. verse 3. Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? God forbid. Deus proibiu? No, it's not gonna make the faith of God without effect. Não, isso não vai fazer a fidelidade, a fé de Deus sem efeito. Let God be true, but every man a liar. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. So man lies, but God don't, Então, homens doesn't. mentem, mas Deus não. because it's written Porque está escrito. that thou mightest be justified in thy sayings Para que seja justificado em tuas palavras and mightest overcome when thou art judged. e venças quando fores julgados. So if God lies, if God was a liar, Então, e se Deus fosse o mentiroso, if his oracles were of no effect, se os seus registros, se os seus oráculos fossem sem efeitos, we could not overcome nós não poderíamos vencer when we are judged. quando fôssemos julgados. So I think it's somehow connected to what we are trying to make, the point we want to make in the Epistle of John. Então, eu acho que está conectado, de alguma forma, no ponto que a gente está fazendo na Epístola de João. Because in John it says, this is the victory that overcometh the world, even our faith. Porque em João diz, essa é a vitória que vence o mundo e mesmo a nossa fé. And he's making an argument that this is the record that God gave to us of his Son. E ele está fazendo o ponto que isso é o registro, o relato que Deus deu, o relato, o registro do Filho de Deus que Deus nos deu. So what is this record? This is prophecy. That's what it said. Então, o que é esse relato? Isso é profecia. Let's open Revelation 1:2. Vamos abrir em Apocalipse 1, verso 2. 1 and 2. 1 e 2. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to shew unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E pelo seu anjo os enviou e as notificou a João, seu servo. Who bear record of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw. A qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. So again, the word in English is record, Então, mais uma vez, a palavra no inglês diz, né, esse registro. though Portuguese is not the same Em translation. português é testificou. So, O testemunho, perdão. so this is É outra palavra. the record. This is where we find those things. Então, isso é o registro, isso é onde a gente acha essas coisas. Okay. So
I don't want this class to take too long. Eu não quero que a classe fique longa. But these things, Mas essas coisas, de volta em João, in verse 13, 1 João 5:13, John writes to you, João escreve a você, you that believe it, você que crê, you that are part of this movement, você que é parte desse movimento, that you might have eternal life, que você tenha a vida eterna. and that you might believe in the name of the Son of God. Para que você creia no nome do Filho de Deus. So this is something, it's a message to you and me Então, isso é uma mensagem para você e a mim, who are in this movement, who believe. que estamos nesse movimento, que cremos. And the things are the things that we have just read. E as coisas são as coisas que nós acabamos de ler. We need to understand that relationship. Nós temos que entender esse relacionamento. If we say, I love God, and I deny that Christ was sent of God, I'm just a liar. Se eu digo que eu amo a Deus, mas eu não amo aquele que é enviado de Deus, eu sou simplesmente um mentiroso. So the problem with us today is not if we say, I love God and I love Christ. Então, This is easy. o problema com nós hoje não é se a gente diz, se a gente ama a Deus e a gente ama Cristo. Isso é fácil. This problem was for the Jews. Esse problema foi o problema para os judeus. Our problem is found if we want to see in John 16. O nosso problema, se a gente quiser ver, é encontrado em João 16. We have just mentioned this. A gente mencionou isso. Verse 7. Verso 7. Nevertheless, I tell you the truth. Todavia, digo-vos a verdade, It's expedient for you that I go away. que vos convém que eu vá. So Jesus says to the disciples, I need to go, Então Jesus diz aos discípulos, eu preciso ir, because if I don't go, porque se eu não for, I cannot, the comforter cannot come to you. se eu não for, o confortador não pode vir a você. So Então, then he comes. então eu vou e então ele vem. The problem with Jesus is that he has a body, a human body, O problema com Cristo é que ele tem um corpo humano and he is limited to this body. e ele está limitado a este corpo. So he needs to go, and then he sends the Holy Spirit so that everyone has a comforter with them. Então ele precisa ir para que ele envie o Espírito Santo e assim todo mundo tem o quê? O confortador. So from that time on, Então, daquele tempo em diante, it's the Holy Spirit that's going to do Christ's job. é o Espírito Santo que vai fazer o trabalho de Cristo. So he's everywhere using his agents to do that job. Então ele está em todos os lugares usando os seus agentes para fazer o seu trabalho. So people have problem with the work and the job and the whole of the Holy Spirit. Então as pessoas têm problema com o trabalho e o papel do Espírito Santo. What is the whole of the Holy Spirit? Qual é o papel do Espírito Santo? Sister Gail. Irmã Gayle. To guide us and to lead us into all truth. É, nos guiar e nos guiar em toda a verdade. I'm going to take Brother Alfred and then Sister Janice. Eu vou pegar aqui o irmão Alfred e depois a irmã Janice. And restrain the world from sin. E restringir? Restrain the world from sin. Restringir? Não deixar que o pecado Restringir o mundo do pecado. Sister Janice. To convict of sin, righteousness and judgment. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. So all of the answers are right. Então todas as respostas estão corretas. And we want to take this threefold answer that Sister Janice gave to us. A gente vai pegar essa resposta tripla que a irmã Janice deu para nós, Which is the everlasting gospel, que é o Evangelho Eterno, which is this that we call to be the work of God, or where we find His signature. que é aquilo que a gente chama que é o trabalho de Deus, onde a gente acha a sua assinatura. And this work E este trabalho is carried out by men, é levado por homens. so the Holy Spirit. So the Holy Spirit, O Espírito Santo, He used men
O Espírito Santo usa homens. And we have a misunderstanding of the work of the Holy Spirit. E a gente tem uma má compreensão do trabalho do Espírito Santo. So my point, Então, meu ponto. and that's all I wanted to pick in this. In general, that's what I wanted to pick in this study. De forma geral, isso é o que eu quero pegar nesse estudo. We learned that when we Nós aprendemos que ask in faith, quando a gente pede em fé, it's because we have the name of Christ. é porque nós temos o nome de Cristo. We have the signature. Temos a assinatura. We come to someone and we come to this certificate and say, we are sent of Christ. A gente vai até alguém, a gente vem com esse certificado aqui, a gente fala, nós somos enviados de Cristo. We can truly say, my doctrine is not mine, A gente pode verdadeiramente dizer, a minha doutrina não é minha, but of Him that mas sent me. dele que me enviou. And people need to understand who they are dealing with. E as pessoas precisam entender com quem que elas estão lidando. Because as soon as they touch you and they attack you, Porque assim que eles encostam, atacam a você, they touch in Christ. eles encostaram em Cristo. It's just like, it's the same idea of an ambassador. É a mesma ideia do embaixador. If you injure the ambassador, you injure the king. Se você fere o embaixador, você fere o rei. So now prepare for war. Agora é preparação para a guerra. That's what's going to happen. É isso que vai acontecer. So I find this topic so important Então, eu acho esse tópico muito importante because of the history that we're living in. por causa da história que a gente está vivendo agora. We're living the history of the midnight cry. A gente está vivendo na história do clamor da meia-noite. And we have people who are sent of God, E temos pessoas que são enviadas de Deus, bringing a message, trazendo uma mensagem. and those people are not being loved. E essas pessoas não têm sido amadas. That relationship is being broken, Aquele relacionamento tem sido quebrado. and people don't realize what they're doing. E as pessoas não percebem o que elas estão fazendo. If I can say, if I can put this, if I can be more clear, Se eu puder deixar isso mais claro, this is our line. isso daqui é a nossa linha. So we know that in that history here, Nós sabemos que nessa história aqui, we have the dispensation of the first messenger. temos a dispensação do primeiro mensageiro. So when we come to this point, Então, quando a gente chega a este ponto, 2014, the second message arrives, o segundo mensageiro chega and we need to know who we are following, e a gente precisa saber a quem nós estamos seguindo, who has our allegiance, a quem temos fidelidade. because when that's going on Porque quando isso está acontecendo, and people start to fight against the methodology or the message in this history here, e as pessoas começam a lutar contra a metodologia nessa história aqui, they're making a great mistake. eles estão fazendo um grande engano. It's important for us to understand how we deal with this idea of the work that God does in earth. É importante a gente entender essa ideia do trabalho que Deus faz, como é o trabalho que Deus faz na Terra. Because as Brother Gabriel shared with us in the Sabbath sermon, Porque como o irmão Gabriel compartilhou conosco no sermão de sábado, this history here is where we have two
information, two sources of information within the movement. Essa história ali de 2018 é quando a gente tem duas fontes de informações dentro do movimento. This history is the history of the Midnight Cry. Essa história de 2018 é a história do clamor da meia-noite. In the history of the Midnight Cry, we have two classes of people. Na história do clamor da meia-noite, a gente tem duas classes de pessoas. One class has the Holy Spirit oil, Uma classe tem o Espírito Santo, ou o azeite, and the other doesn't have. e a outra não tem. So that one class that doesn't have Então, aquela classe que não tem, goes to buy oil. eles vão comprar azeite. Just like Elimas, the false prophet in that history. Assim como Elimas? Assim como Elimas. Okay, sorry. Simon, the Magus, is that Simão Mago. magician? The Magician. Simon the Magician. Just like him that wants to pay for being anointed by the Holy Spirit. Assim como Simão, o mago, quer pagar para ser ungido pelo Espírito Santo, The foolish virgins, they want to do the same. as virgens tolas querem fazer a mesma coisa. So what is going on here is that he's drinking the gall of bitterness. Então, o que está acontecendo aqui é que ele está bebendo o fel da amargura, Just like Kellogg. assim como Kellogg. Kellogg, when Sister White comments on how he drinks the gall of bitterness, Ellen White, quando ela comenta que ele bebe o fel da amargura, she says he, by lip service, says he believes in me, in my inspiration. ele, por dizer, ele fala que crê em mim. He can say that, Ele pode dizer isso, just like happened in that Alpha history. assim como aconteceu naquela história alfa. He can say he believes in me, Ele pode dizer, ele crê em mim, but he denies those holy men or those people that God appointed as leaders. mas ele ignora ou não ignora aqueles homens que foram apontados por Deus como líderes. You cannot say you love God, you cannot say you love the first message if you don't love the second. Você não pode dizer que você ama a Deus, você não pode dizer que você ama ao primeiro mensageiro se você não ama o segundo. You can say, I'm truly faithful to God, but you deny that work that is going on here. Você pode dizer, eu verdadeiramente sou fiel a Deus, mas aí você vai lá e você nega esse trabalho aqui. This You is, said you can? You said you can? I don't remember. So I just want us to see Você quer que a this gente veja problem that can be identified in the prophetic lines. Espero que a gente veja esse problema que pode ser identificado nas linhas proféticas. Give me a second to see what I'm going to Dá um bind segundo, up here. só pra gente atar aqui. Just want to finish reading the verse of the rule of William Miller. Quero finalizar ainda, só quero finalizar aqui de ler esse verso da terceira regra de Miller. Verse 14 and 15 of 1 John chapter 5. 1 João 5, verso 14 e 15. And this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. And if we know that he hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. So the if is a condition. Então, o se é uma condição. We need to understand that condition. It's how we ask. A gente precisa entender essa condição. É como nós pedimos. Okay. Ok? If we
meets the requirements of the petition, Se a gente, for meet the requirements, se a gente tem todos os requerimentos da petição, we know that He hears us. a gente sabe que ele nos ouve. If not, He doesn't even hear. Senão, ele nem mesmo ouve. So I hope Então, eu espero that rule number 3, the way we study it, Então, eu sei que a regra número 3 e a maneira na qual estudamos has helped you. tem te ajudado. As I said, this for me is the most beautiful rule. Então, como eu disse, essa regra, para mim, é a regra mais bonita. Rule number 1 is the most important rule. A regra número 1 é a mais importante. But I just find amazing what rule number 3 can do for us. Mas eu simplesmente acho maravilhoso o que a regra 3 pode fazer para nós. So that we might understand what is this that we ask in faith, Para que a gente venha entender o que quer dizer isso, pedir em fé, not wavering. sem vacilar. This is a legitimate rule, Isso é uma regra legítima. and it has so much. It's so broad and deep. E tem tão ampla e profunda, It brings to us the idea of the signature of God, which are the prophetic lines, é tão ampla e profunda e traz essa ideia da assinatura de Deus e as linhas proféticas, the name of Christ, o nome de Cristo, just like Palmoni. assim como o Palmoni. So you know what Palmoni means, right? Você sabe o que Palmoni significa, certo? The greater number. It's the one that deals with O grande numbers. numerador. É aquele que lida com números. But be cautious on how you deal with numbers. Mas fica atento como que você lida com os números. You cannot just play with numbers. Você não pode apenas brincar com os números. You need to know what are you doing with those numbers. Você precisa saber o que você está fazendo com aqueles números. Otherwise, you're just gonna be snared. Porque senão você vai ser... Senão você vai cair na armadilha. I was going to finish, but I want to make this point. E ao finalizar, mas eu vou fazer esse ponto. People takes their numbers, what is this calculator? Essas calculadoras? Pocket calculators, yeah. As pessoas pegam os números delas e suas calculadoras de bolso So they want to play with the numbers. e elas querem brincar com os números. So we have the number 30, that is really nice number. Então a gente tem o número 30, que é um número muito legal, muito bom. And you have 1991, when the Soviet Union dies. E a gente tem 1991, quando a União Soviética morre, Here's the death. que está a morte. So we take the number 30, which is going to bring you to the year 2021. Então a gente pega o número 30, que vai te levar ao ano de And 2021, you say this is Panium. e a gente diz, isso daqui é Panium. And in Panium, you have the king of the north that inflict a deadly wound to the king of the south. Em Pânium você tem o rei do norte que dá a ferida mortal no rei do sul. And this is something that you think it's fine to do. Isso aí você acha que é uma coisa ok para se fazer. But you forgot that the deadly wound was 2 years before. Você esqueceu que a ferida mortal foi dada 2 anos antes. So this is the deadly wound. Então aqui é a ferida mortal. And this is the deadly wound. E Pânium é a ferida mortal. And this is not even how we should work. E assim não é como que a gente deveria trabalhar.
That's not how parables work. Não é assim que parábolas funcionam. You need to connect your history in a comprehensive way. Você tem que conectar a sua história de uma forma compreensiva. And this can be shown, like you can, I don't even need to say too much to you to see, to prove to you that this is wrong. Eu não preciso nem te mostrar muito para te provar que você está errado. So I'm saying this is not what we call faith or to ask in the name of Jesus. Então eu estou dizendo que isso não é o que a gente chama de fé ou pedir no nome de Deus. So if you don't want to be snared in those kind of mistakes, Se você não quer cair na armadilha nesse tipo de erros, or better, if I can say in a better way, mas eu posso dizer de uma forma melhor. if you're falling in this kind of mistakes, Se você está caindo nesses tipos de erros, it's because you have been failing in recognizing who is the leader, the true leader, or the messenger of this time. é porque você tem falhado em reconhecer quem é o verdadeiro mensageiro neste tempo que a gente está vivendo. And you have been failing for at least 5 years now. E você tem estado falhando por pelo menos 5 anos agora. So that's what I want us to understand. We need to follow the right person in the right moment. E é isso que eu quero que você entenda. A gente precisa seguir a pessoa certa no tempo certo. So if you know what Sister Tess is teaching us, Então, se você sabe o que a irmã Tess tem nos ensinado, she wants us to really consider that thing of a thread. What is a thread? ela quer que a gente realmente considere isso do que é um fio. And you need to be able to stitch your thread all the way through, from the beginning to the end. E você tem que ser capaz de costurar o seu fio do início ao fim. If you don't do that, Se você não fizer isso, you know that you're using wrong methodology. você sabe que você está usando metodologia errada. So I just want to make an example that is, I would say, in evidence now. Eu vou apenas fazer um exemplo que eu acho que está em evidência agora. Because people want to connect that thread, Que as pessoas querem conectar esse fio. and they bring to the Battle of Heraclea Eles trazem para a Batalha de Heracleia that idea of the legions that are used with the Romans. e dá a ideia de aliança, ok? Legiões com os romanos, dos romanos. So it seems, it really looks interesting if you think about that. Parece bem interessante se você pensa sobre isso. And legions in that thread will become a symbol of sanctions. Legiões nesse fio se tornariam um símbolo de sanções. But you cannot connect your thread back to that history here. Mas você não tem como conectar esse fio de volta aqui na história de 2016. Because in 2016, Porque em in 2016, the Battle of Ipsus, na Batalha de Ipso, there is no legion, não existe legiões, but you have sanctions. mas você tem sanções. So how can you connect that thread? Então como que você tem como conectar aqui esse fio? So this is an example of how bad methodology can mislead you. Então isso é um exemplo de como metodologia ruim pode te levar no caminho errado. So again, Então mais uma vez, remember those two tables. lembre-se dessas duas tábuas. To say that you love God doesn't mean that you love God. Que simplesmente dizer que você ama Deus não quer dizer que você ama Deus. If you break the relationship between the Father and the Son, Se você the quer- Holy Spirit, and the ambassadors of Christ, it's just the same. Se você quebra o relacionamento entre Deus, Jesus, o Espírito Santo, os seus embaixadores, é a mesma coisa. I didn't understand the example. Eu não entendi o This one. exemplo.
I'm saying this is where people find legions for the first time in a battle, and they want to use this as a parable. Então eu estou dizendo que isso é onde eles acham legiões nessa história ali de Heracleia pela primeira vez, e eles querem usar isso como uma parábola. And those legions, they are meant to be a symbol of sanctions. E essas legiões, elas são símbolo de sanções. So if you want to bring this to your parable, Então, se você quer trazer essas legiões para a sua parábola, you only have sanctions from that point on, você apenas tem sanções de 2018 para frente. because you don't have legions before Heraclea. Porque você não tem legiões antes de Heracleia. But when you look at that history, you know that 2016, yes, there is sanctions placed upon Putin. Mas quando você olha para a história de 2016, você sabe que ali sim tem sanções colocadas sobre Putin. And this is a broken thread. E 2016... No, this thread is a broken thread. E esse fio é um fio quebrado. You don't have the ability to connect this. Você não tem a habilidade de conectá-lo. And I'm saying this is wrong. E eu estou dizendo que isso é errado. Clear? Sim, não. So we can talk later. A gente pode falar mais tarde sobre isso. Okay. Ok. Any question? Alguma outra pergunta? Let's pray. Vamos orar? Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we thank you for the study of your word, nós agradecemos pelo estudo da Tua Palavra, for your methodology. pela sua metodologia. We thank you for the study of rule number 3, A gente agradece pelo estudo da regra número 3. that we might find joy in learning those rules, Que nós possamos achar prazer em aprender essas regras. that we might understand in whom we should place our allegiance, which is in you. E a gente possa aprender em quem nós vamos colocar a nossa fidelidade, que é em Ti. Thank you for the record that you have given us. Obrigado pelo relato que o Senhor tem nos dado. That's the only way that we might be able to do the right thing. Essa é a única maneira na qual nós somos habilitados a fazer a tal coisa. We love your word, we love you. Nós amamos a Tua Palavra, nós te amamos. We love your children. Nós amamos seus filhos. In the precious name of Jesus. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém.